Então, nesse terceiro bloco, nós estamos aqui com o padre Pedro Rubens Ferreira Oliveira, desde 2006. Ele é reitor da Universidade Católica de Pernambuco e é também presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas, desde 2012, e presidente da Associação Brasileira de Universidades Comunitárias. E nós estávamos falando há pouco a respeito de que há muitas dúvidas nesse âmbito das questões religiosas, das questões filosóficas. Há sempre a verdade sempre fica colocada em xeque. E às vezes, como a religião precisa trabalhar com uma verdade, ou com as suas verdades, às vezes ocorrem certas quebras, e quebras intensas, de tolerância de uma religião em relação a outra. Já ocorreram na Igreja Católica as Cruzadas, já houve a Santa Inquisição, e atualmente nós temos os muçulmanos, que compõem 22,5% da população mundial, também dentro dessa, digamos, linha de ter as suas verdades. Nem sempre as suas verdades concordam com as nossas verdades, e isso muitas vezes provoca intensos atritos, intensos conflitos. E aí, dentro dessa perspectiva de estudar as religiões, como seria possível lidar com verdades absolutas, com crenças, não é? E ao mesmo tempo com a aceitação das crenças, das verdades absolutas do outro, que nem sempre são as minhas, muitas vezes não são. Eu acho que o tema da busca da verdade, ou mesmo o termo verdade absoluta, é uma discussão que merece um tratamento e um debate. Outra coisa são as questões de intolerância, né? Então, o fato de a gente identificar intolerâncias dentro das religiões que aconteceram historicamente ou podem acontecer, não invalida o valor da religião. Todas as realidades humanas, elas têm essa ambivalência, né? Elas podem realizar positivamente, desenvolver algo, ou não. Pode ser o contrário, né? Assim como o bisturi pode servir para salvar uma vida ou para tirar a vida, né? A gente pode usar como arma. Pode ser cirúrgica ou então uma arma fatal. Então, quando a gente fala de religião, a gente está lidando com essa verdade, que é uma busca de Deus e uma organização humana dessa busca de Deus. Mas a forma, isso não invalida a nossa busca de Deus, nem o fato de acontecer intolerâncias. Por exemplo, quando a gente fala das intolerâncias ligadas ao mundo islâmico, a gente está falando de radicais, mas a gente não pode esquecer que isso aí, alguns dizem que está intrínseco, mas eu não iria por aí, né? Não é intrínseco, mas é claro que a maneira como está aparecendo, isso tem uma visibilidade maior e uma força que parece ser uma verdade que se impõe. Não é uma facção, apesar de grave, ele coloca uma questão de fundo. Então, a questão da verdade, ela não pode ser tratada somente com os casos de intolerância, porque as intolerâncias, elas não estão partindo dessa verdade, elas estão partindo de um sectarismo, de um fundamentalismo, né? De outra coisa. Então, as intolerâncias, elas não têm como base a verdade, elas têm como base uma interpretação intolerante, uma interpretação parcial, radicalizada, que tem referência a uma verdade, mas essa verdade não fica afetada, a meu ver, por essas intolerâncias, né? Então, isso na humanidade inteira, não só no mundo religioso, isso me parece ser uma constatação. Agora, o problema é que as religiões, elas entram em contradição. É como
quando a justiça, né, ela compactua com a corrupção. Então, assim, cria um problema de credibilidade. Então, a intolerância religiosa, ela cria um problema de credibilidade e ela questiona até que ponto essa verdade não está servindo, né, para fomentar a discórdia quando ela devia buscar a paz, a união e esse caminho para Deus. Então, esse é um paradoxo humano, não é um paradoxo das religiões. Por isso que eu estou dizendo, nós podíamos aplicar situações semelhantes no mundo jurídico, no mundo do direito, no mundo das artes, sei lá. Então, essa credibilidade, ela fica afetada com a intolerância, mas afetada não quer dizer que fica invalidada, né? Então, eu separaria bastante essa busca da verdade, que as religiões são mediações para ir ao encontro disso que se coloca como verdade, e as intolerâncias que são exatamente com base, com referência nessa verdade, são distorções ou são como diz, polarizações, radicalizações, né, com base na verdade, mas que não representa mais essa verdade. E aí eu indagaria com o seguinte: o Brasil, ao passo que é o maior país católico do mundo, também é o maior país espírita do mundo. Então não é incomum no Brasil uma pessoa se dizer católica e kardecista. Nós temos o caso recente da esposa do ex-presidente do Brasil, que foi um espírita tratar com ela. Isso é muito comum no Brasil, a pessoa ser católica e ser espírita. Então, eu perguntaria, na sua perspectiva, isso é possível, a pessoa se afirmar católica, mas também nos momentos de necessidade, nos momentos de desespero, e muitas vezes se procura religião, não apenas como nós estamos fazendo aqui, para discutir temas mais amplos, mas também por necessidade. O Brasil é um país onde há muitas necessidades, onde há muitas carências, saúde, educação. Então, se a pessoa não tem acesso a um serviço de saúde de qualidade, o que ela pode fazer é buscar o que lhe cabe. Então, cresce muito também no Brasil a figura da teologia do sucesso, do êxito, não é? Da prosperidade. Não é? Então, eu queria que falasse um pouco sobre esse cristão católico brasileiro que, ao mesmo tempo que se diz católico, muitas vezes é também espírita pela necessidade, é também adepto da teologia da prosperidade. É muito comum e vem crescendo muito o neopentecostalismo. Cada vez mais padres estão sendo cantores, estão fazendo shows pelas madrugadas afora com conjuntos de samba, porque essa é a nossa realidade. Queria que falasse um pouco sobre isso. Olha, primeira coisa, o brasileiro tem uma paixão pela mistura. Tá. Quando a gente, por exemplo, morei na França, né? A comida vem toda separadinha, tudo, o prato arrumado na França é cada coisa no seu lugar. O brasileiro, a primeira coisa que faz é misturar tudo dentro do prato, né? Então isso é cultural, mas faz parte da nossa antropologia também. Então a gente tem um certo sabor, um certo gosto pela mistura. Isso tem uma certa fascinação. E a vida também é muito misturada. As famílias, as pessoas não têm todas a mesma sensibilidade religiosa. Não é mais o pai ou a mãe que determina a pertença religiosa, são vários fatores. Então há uma diversidade de sensibilidades e de pertenças religiosas ou de religião nenhuma dentro da mesma família, um núcleo familiar pequeno. Então isso muito mais ainda na sociedade, certo? Agora, o ponto que o senhor está apontando, está indicando, é a questão da eventual dupla pertença, né? Pertencer a duas religiões. Isso no Brasil não é de hoje, né? Havia uma religião oficial, uma declarada, uma que eu me apresento em público e outra, digamos, que eu frequento dependendo da minha necessidade. Isso é
foi uma situação vivida. Outra é que dentro de me entendam bem, mas assim, dentro de um mundo, até se fala, alguns sociólogos falam, dentro do mercado de oferta das religiões, as pessoas muitas vezes fazem como no supermercado, elas vão e pegam aquilo de cada religião, aquilo que um produto ou algo que diz, dá um sentido a alguma dimensão da sua vida, certo? Então essa é uma realidade que a gente constata. Estou fazendo juízo de valor, não é? E agora, do ponto de vista, digamos, do pensamento, se a gente for colocar, for discutir, dizer que há uma harmonia, fica mais complexo. Que as pessoas possam entrar e sair, frequentar ou não, isso é uma coisa. Agora, por exemplo, entre o kardecismo, aliás, o espiritismo brasileiro, né, na linha de Allan Kardec, tem uma comunicação muito grande, né, com o mundo cristão e até católico. Evangelho segundo, né? Mas, em alguns momentos, há discordâncias, ou conflitos, digamos assim. A gente não pode dizer que crer na ressurreição não é a mesma coisa de dizer que acredita na reencarnação. Certo. Entendeu? Essas duas noções, essas duas perspectivas, essas duas abordagens, vamos dizer assim, de uma maneira mais neutra, da vida depois da morte, elas não coincidem. E a visão do ser humano também não coincide. Entendeu? Então, que a pessoa possa frequentar as duas comunidades, as duas igrejas, os dois lugares, que ela possa encontrar sentido num e no outro, a prova é que as pessoas estão fazendo isso. Agora, dizer que há uma coerência, que há uma convergência em todos os pontos, vai ser difícil, porque não há. Agora, as pessoas, mas isso é uma questão teórica. Nenhuma questão teórica, ela está isolada da vida, né? Creio eu. Pode ser até uma abstração, mas ela tem uma incidência, é uma forma de interpretar algo muito real. Então, um caso clássico seria esse da reencarnação. Só para deixar claro para as pessoas. Então, dentro da Igreja Católica, acredita-se que houve a reencarnação. Até ressuscitou o Jesus, e nós ressuscitaríamos, também voltaríamos para o mesmo corpo. Então, a ideia é essa, e voltarmos para o mesmo corpo, mesmo que esse corpo já tenha sido... Não, a diferença básica entre ressurreição e reencarnação, né, básica que eu digo, né, com as implicações que isso significa, tem a ver com a visão do ser humano. Quer dizer, o meu espírito é único e está ligado à corporalidade que é a minha. Se um dia essa corporalidade, ou por causa do tempo, ou por causa de alguma doença, ou por alguma razão, ela vem a perder seu funcionamento, as suas funções, né? Ou seja, se o corpo vem a morrer, é que esse espírito, digamos assim, ele não vai migrar para outro corpo. Então, essa é a diferença básica. Mas em algum momento esse espírito, digamos, voltaria a se manifestar, não, seja no juízo final. Eu digo assim, aí tem mil teorias do que vai acontecer depois. Estou querendo pegar assim. Há isso aí é diferente do que se fala em uma reencarnação, que o mesmo espírito pode voltar à vida num outro corpo e tudo mais, no outro ser vivo. Enfim, isso é radicalmente diferente. Mas por conta disso não quer dizer que a gente vai ter que fazer a guerra, né? Não. Mas há uma diferença, né, que a gente não pode simplesmente dar as mãos e dizer
E nós estamos falando a mesma linguagem. Então, nem sobre a vida atual, sobre a corporeidade, sobre a concepção da humanidade, nem sobre a vida depois da morte, isso coincide. Então, há um conflito, mas eu digo, então, para algumas pessoas, a reencarnação explica, dá conta de falar mais do que a... Mas não é a explicação católica. Não. Seguramente não é. O catolicismo, o cristianismo, ele parte da ressurreição, não da reencarnação. As palavras são semelhantes, mas realidades totalmente diferentes. Bom, estudou na França. A França, em 1910, era o país com a maior população, era o maior país católico do mundo. Agora, longe disso, houve uma queda muito grande. Na Europa, na França, eu peguei o exemplo, estudou por lá, mas houve uma queda muito grande na Europa. Atribuiria a quê essa queda do catolicismo na Europa e esse crescimento do catolicismo na América Latina, Brasil? Bom, na França, e na África. Mas na França, a Igreja Católica, o catolicismo, não o cristianismo, o catolicismo estava ligado ao ancião regime. Certo. Então, a queda desse regime, do ancião regime, também foi o desmonte, uma razão histórica, né, pode ser dita como essa razão muito forte. Depois, a Igreja identificada com essa monarquia, os reis católicos, essas coisas todas, então toda a Revolução Francesa vai trazer uma oposição a todo esse mundo, né? E houve um acirramento muito forte. Então, a laicidade francesa tem uma razão histórica bem evidente e que a gente pode acompanhar. Curiosamente, então, hoje, esses números do catolicismo, eles têm outros matizes também, porque pessoas que não foram batizadas enquanto crianças agora, que nunca tiveram uma vida, uma prática religiosa, depois de adultos, depois de muitas questões na vida, chegam à igreja e querem fazer todo um caminho. Então, tem crescido ano a ano, no momento de Páscoa, o número de pessoas que pedem o batismo cristão e o batismo católico na França. Na França também. Adultos se batizam. Certo. Passam de 3 mil que pedem batismo, mas são adultos, certo? Então, esse número também está no cenário. Eu vivi 7 anos na França e nunca vi a igreja, a não ser com algum motivo negativo, sendo a primeira página de um jornal. E quando eu vi há 6 anos, a notícia depois da Páscoa foi a quantidade de batismos nas igrejas francesas. Quer dizer, há uma reinvenção do catolicismo na França depois de uma história turbulenta. Mas isso não quer dizer que vai aumentar. E há outro indício, é que com esse mundo, essas questões em torno do mundo islâmico, muçulmano, árabe, bom, são questões diferentes, muita gente na França está se perguntando se o corte assim, com o catolicismo, com o cristianismo, não criou um vazio cultural. Então, como não tem só a questão religiosa em pauta, tem a questão cultural. As religiões, elas estão inseridas numa cultura, mas elas também produzem cultura, né? Então, hoje, as questões que se levantam na França vão nessa linha, a dimensão cultural do cristianismo, que está presente. Uma pessoa que não conhece nada do cristianismo, se ela entra no museu do Louvre, provavelmente ela faz a experiência de uma cegueira. Ela vai ver metade do que outra pessoa com essa informação sobre a história conflitiva, de tudo que quiser, do próprio cristianismo, porque está simbolizado lá nas obras de arte. Então, assim, o aspecto, a dimensão cultural do cristianismo
ela precisa voltar à pauta para a gente aprofundar melhor. Por exemplo, dizer que a Bíblia é o principal código cultural do Ocidente, uma afirmação que hoje tem dado muito debate, e debate positivo. Ler a Bíblia não só como um livro religioso, pertencente à comunidade religiosa, mas como um livro que é um acervo cultural incomparável, que tem todo um entrelaçamento de povos, né? Então, sobre esse aspecto, a Bíblia é de uma riqueza de pesquisas de todo tipo. E eu lhe perguntaria, ficando com esse tema, quer dizer, a Bíblia foi, quando a gente fala a Bíblia, considerando a Bíblia cristã, não é? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, certo, devem ter percorrido uns 7 séculos. Sim. Ou algo por volta disso. Não é pouco tempo. Não. Abraão, desde Abraão, mais do que isso. Sim. Eu estou sendo muito humilde. É mais do que isso. Desde Abraão, que foi um sumério, até o Constantino, mesmo, até o Concílio de Nicéia, não é? Muito tempo. Então, muitos idiomas também. Idiomas, então, como escritos, códigos, exatamente, códigos de leis, costumes. Como seria isso? Quer dizer, lidar com aramaico, com hebraico, com grego, com latim, e depois traduzir isso para o inglês, para o português. Então, eu noto que o brasileiro, ao ler a Bíblia, não é incomum ele ficar discutindo uma palavra, um S, e ele esquece de que foram muitos séculos e muitos idiomas que estão por trás daquelas traduções. E aí, como seria possível, religiosidade popular, como seria possível haver a leitura da Bíblia se o brasileiro, no máximo, a média do brasileiro, fala um idioma, é o português. Ele não tem como acompanhar toda essa evolução, não é, da Vulgata, da Septuaginta, por exemplo. Ele nem tem, nem ele precisa necessariamente. Agora, o que nós precisamos são de mediadores, que não vão ser os detentores do conhecimento, mas intérpretes, mediadores que vão ajudar a gente ler melhor as escrituras, né? Então, há um trabalho enorme no Brasil, inclusive atualmente está sendo traduzida uma nova Bíblia, quer dizer, uma nova tradução da Bíblia, da Bíblia em português, pelas edições paulinas. Tem um professor da Universidade Católica, Cláudio Vianney, certo, que há 6 anos que eles estão nessa tradução a partir dos textos originais. Os originais. Diretamente do português. Do hebraico também. Hebraico. Então, grego. Então, esse trabalho de fundo já concluiu a primeira parte, por exemplo, o Novo Testamento já foi lançado no ano passado. Então, essa tradução não é a tradução do francês ou do latim ou da Vulgata, não, é uma tradução comparando essas traduções que foram feitas em outras línguas latinas, né, e os textos originais. Então, esses trabalhos, agora está sendo feito isso aqui no Brasil, mais uma vez, mais uma tradução da Bíblia ao português do Brasil, com expressões que o português de Portugal talvez não vai entender, né? Então, assim, a tradução é uma opção difícil. Então, a gente não pode, por um lado, a gente não pode descuidar da letra, que é o registro mais antigo e que vai ajudar a gente a buscar o sentido daquele texto, e ao mesmo tempo não se pode apegar ao pé da letra, porque a gente sabe que cada tradução é uma interpretação, né? Então, o fascínio das novas interpretações são instrumentos que vão ajudar a esses mediadores das interpretações para as pessoas comuns. É como no direito, é como um celular. Para usar um celular, eu não tenho que entender de toda a tecnologia, né? A maior parte das pessoas não entendem. Para eu poder aceder ao direito, eu não tenho que entender de todos os conceitos, mas eu tenho mediadores, aquelas pessoas que vão me dar pistas mais concretas que me ajudam a ler
me ajudam a interpretar, né, com um pouco mais de informação ou de análise crítica, contextual, né? O que significava, né, na época de Abraão, né, tal coisa. Então, isso é uma pesquisa que está aberta. E essa é a grande riqueza da Bíblia. Né? E falamos há pouco em uma teologia que surge no Brasil, uma teologia do sucesso, que encontra na leitura da Bíblia, uma teologia do sucesso, falou um termo a respeito. Prosperidade. A teologia da prosperidade, que é uma forma de ler a Bíblia. Eu queria conversar um pouco, logo mais adiante, sobre isso, no último bloco, que é sobre as leituras da Bíblia, a teologia da prosperidade e não apenas isso, as inúmeras leituras que nós podemos retirar, podemos extrair da Bíblia cristã. Eu queria tratar desse assunto no próximo bloco. Acompanhe a gente.